O título dessa mensagem é Estratégias para enfrentar a tristeza e a depressão. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 42. Diz assim a palavra do Senhor: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Todos os seres humanos, eles estão sujeitos a adoecer, inclusive os cristãos. A doença, ela pode ser tanto no aspecto físico, ou seja, no corpo, que em grego é chamado de soma. Por isso que quando você tem uma doença psicossomática, né, ou seja, ela atinge a sua mente e se reflete no seu corpo. E também a pessoa pode adoecer no aspecto emocional, que nós chamamos de alma, que a psicologia chama de psique. Então nós podemos adoecer tanto no corpo quanto na alma. É um erro muito grande que se comete, especialmente no meio evangélico, associar, por exemplo, doença com falta de fé, ou ainda dizer que basta ter fé para poder vencer a enfermidade. Nós podemos, por exemplo, sofrer de diabetes, de pressão alta, de asma, de Parkinson, sem que tenha nos faltado fé. A gente geralmente, quando uma pessoa diz: eu estou diabético, então eu estou com pressão alta, ninguém diz: é falta de fé. Porém, quando adoecemos da alma, da psique, nós geralmente, às vezes, somos julgados, né? Somos acusados de sermos incrédulos, de não termos fé. E isso é muito comum, especialmente no meio religioso, dentro do ambiente religioso. Só que você tem que entender o seguinte: a depressão, ela não pode ser confundida com a tristeza que acompanha, por exemplo, uma situação de luto, uma situação de grande frustração, uma situação de perda pessoal. É normal a gente enfrentar uma tristeza quando morre um parente, quando a gente teve uma perda muito grande, quando a gente está debaixo de uma grande frustração, a gente se entristece. Quem aqui nunca teve tristeza na vida? Levante a mão. Então eu sou normal, porque todos nós já passamos por um momento de tristeza. E a tristeza, nesses casos de luto, de perdas e de frustração, é algo normal, é algo natural e é até mesmo esperado. Porque depois de um período de readaptação, a pessoa ela acaba superando aquela situação,
né? No caso de luto, a gente chama de elaboração do luto. Então, quando ela elabora o luto, quando ela trata e ela convive, ela vive a dor do luto, mas ela não fica presa, ela passa por aquilo ali, e aí a vida dela segue. E esse problema, ele é superado e aquela dor, aquela tristeza, ela não ganha a proporção de uma depressão, mas foi um momento ocasional, né, na vida da pessoa. É como, se eu pudesse ilustrar, é aquela coisa de você estar caminhando aqui e você leva uma topada. Você não topou, você não levou uma topada intencional. Você não viu ali um montinho e disse, isso aqui é bom para eu arrancar minha unha. Aí você vai lá e chuta. Não, ali foi algo emocional, algo que aconteceu acidental, mas depois você prossegue a vida. Assim são as tristezas que acontecem na nossa vida. Nem todas elas vão desencadear numa depressão. Até aqui vocês estão me acompanhando, amém? Pastor, quais são? A Suelen, ela já deu algumas estatísticas aqui sobre a depressão. Eu vou falar apenas de um dado. Segundo a OMS, a depressão é um problema de saúde pública e poderá ser o maior mal do século XXI. Eu me lembro que em 1999, na revista Veja, no tempo de que tinha revista impressa, nas páginas amarelas, não tinha uma entrevista que sempre, quem tinha costume de ler a Veja, sempre nas páginas amarelas tinha uma entrevista. E certa vez entrevistaram um psiquiatra brasileiro que estava prestando serviço para a ONU. E ele exatamente falava sobre, exatamente próximo da virada do século XX para o XXI, ele disse, olha, nós temos uma epidemia de depressão e a depressão vai ser o maior mal do próximo século, do século XXI, que é esse século que nós estamos vivendo. A estatística que eu tenho aqui é de 2001. De 2001, segundo a OMS, 30% da população mundial já padecia de depressão, mesmo sem saber. Porque muitas vezes, como foi dito aqui, a pessoa não se escuta, ela não se auto-observa e ela muitas vezes está passando por uma depressão e nem percebe que aquilo é uma depressão. Ora, se 30% da população em 2001 já sofria de depressão, com esse mundo cada vez mais louco, com mais pressão, com mais problemas, com mais dificuldades, com certeza esse número hoje pode ser bem maior se a estatística for atualizada. O que é que caracteriza a depressão? Segundo os especialistas, a depressão é um quadro clínico complexo. Ou seja, não é uma coisa simplista, como a Suelen falou aqui. São diversos fatores que podem levar uma pessoa a ficar deprimida. Então é um conjunto de sofrimentos e sintomas em que se destacam principalmente uma queda acentuada do humor da pessoa, a pessoa perde o humor, ela tem fadiga, ela tem perda de energia, ela não tem forças para fazer as coisas, ela começa a ter uma tristeza profunda, prolongada, não é uma tristeza ocasional, mas é algo que se prolonga, e também um certo grau de irritabilidade. E esses sintomas, eles podem ser acompanhados de desânimo, ou seja, a falta de prazer na realização das tarefas habituais do dia a dia dela. Ela não tem mais prazer nas atividades, até mesmo aquelas atividades mais prazerosas que ela tinha, ela de repente perde o ânimo, a alegria em se dedicar àquela atividade. Pode também ser acompanhada de perda ou ganho de peso, a pessoa pode tanto perder quanto ganhar peso. A sensação de agitação ou de lentidão, a pessoa fica mais agitada ou mais lenta. Ela pode ter dificuldade para dormir ou a necessidade exagerada de sono. Ou ela não dorme ou ela dorme demais. A pessoa também pode ter um sentimento de culpa excessivo por algo que aconteceu e aquele sentimento de culpa levou essa pessoa a entrar nesse quadro de depressão. Tem dificuldade de se concentrar e por isso às vezes fica inabilitado para as atividades do dia a dia, especialmente aquelas que demandam concentração.
tem dificuldade de tomar decisões exatamente porque ela está como que aprisionada pela doença, e aí ela tem dificuldade de tomar decisões. E por último, pensamentos repetidos sobre a morte, ou seja, a perda da vontade de viver. E é exatamente aqui, sobre esse último sintoma, que mora o perigo. O perigo de quê, pastor? Dessa tristeza, dessa depressão, ela evoluir para um quadro que a gente chama de quadro equivocado. Por que equivocado? Porque a pessoa ela começa a ver a morte como a solução do seu problema. Ela está deprimida, ela não consegue superar o problema, e aí ela começa a ter pensamentos de morte, né? A chamada ideação suicida. Ela diz, olha, só tem um jeito para eu resolver isso aqui, se eu tirar a minha vida. E é exatamente preocupado com isso, que a gente não quer que isso aconteça, que nós vamos hoje falar um pouco, à luz do Salmo 42, como é que a gente pode adotar algumas estratégias para poder enfrentar e superar a questão da depressão ou da tristeza ou da angústia profunda que a gente esteja passando. Amém? Então vamos lá. Alguns passos de fé com base no Salmo 42 que você pode dar para enfrentar. Ao me deparar com a tristeza, pastor, ao me deparar com a depressão, o que é que eu posso fazer? A Suelen disse que há pouco que a pessoa precisava buscar ajuda, né? Ela precisa ter essa consciência. Mas individualmente também, o que é que ela pode fazer além dela buscar essa ajuda externa? Primeira coisa, ao se deparar com a depressão e a tristeza, você precisa entender a sua real necessidade. Que real necessidade é essa? É de saciar-se em Deus. Amém? No Salmo, no versículo 2, ele diz, a minha alma tem sede do Deus vivo, assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma, ó Deus. A primeira reação do salmista aqui não foi buscar o alívio imediato daquele problema que o incomodava, mas foi buscar o próprio Deus, foi reconhecer a sua necessidade de Deus. Isso não, como foi dito aqui, isso não exclui a ajuda profissional, a ajuda científica que a pessoa precisa, mas ela precisa entender que a nossa maior necessidade é que a nossa alma, a nossa psique, o nosso ser esteja saciado por Deus. Amém? Assim como a corça não sobrevive sem água, o ser humano não sobrevive sem Deus. Você precisa entender isso. Em pelo menos 3 ocasiões na Bíblia, Jesus revelou para as pessoas com quem ele teve contato que a sede da alma delas só não seria saciada com as coisas desse mundo. Porque às vezes a gente acha que é o seguinte, não, o problema é dinheiro. O problema é só a saúde. O meu problema é a minha família. Meu problema é esse e aquele. Aí a gente acha que quando resolve uma situação específica da vida, a nossa vida toda entra em equilíbrio. E não é bem assim. Não é simples assim. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que a sua alma precisa de Deus. Vamos lá, 3 situações específicas que Jesus mostrou que as coisas desse mundo não são capazes de saciar a alma humana. Para a mulher samaritana, Jesus revelou que a busca do prazer nos diversos relacionamentos que ela teve não preencheram o vazio do seu coração. Quando ele diz lá em João 4,16, ele chega para a mulher e diz assim, vá, chame o seu marido e volte aqui. No versículo 17, a mulher disse, ao que respondeu, não tenho marido. Então Jesus lhe disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade.
E no versículo 14, Jesus respondeu: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus estava dizendo para aquela mulher o seguinte: você busca em relacionamentos, busca nos homens a realização da sua vida. Eu quero lhe dizer que você pode ter 10, 20, 30 maridos. Isso não vai resolver o teu problema, porque a tua sede está aí dentro, no teu interior. E só o Senhor, só eu, como o Messias, posso saciar essa sede. A maior sede, a maior necessidade sua não é de prazer. Porque o prazer, ele supre momentaneamente. Você não tem um prazer, você não vive em êxtase o tempo todo. A droga promete isso. Esse prazer, esse êxtase o tempo todo, mas o efeito dela é passageiro, e quando passa, a pessoa tem necessidade de ingerir novamente para poder voltar àquele estado de prazer, e ela nunca se sacia. Por quê? Porque o prazer em si não é capaz de saciar a sua vida. Em outra ocasião, Jesus mostrou para o jovem rico também que a sua riqueza não lhe bastava para lhe dar aquilo que lhe faltava. No versículo 20 de Mateus, o jovem disse: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus estava dizendo para ele o seguinte: você pode ter riqueza e você sempre vai ter falta de algo, porque a riqueza não consegue preencher algo que é espiritual, algo que é imaterial. O carro, aquela casa, aquela roupa, isso não vai te preencher, meu querido. Você precisa de saciar-se em Deus, porque se você estiver saciado em Deus, essas coisas vão ser bênção, vão agregar a sua vida, mas você não pode colocar nelas a razão principal da sua vida. E em outra ocasião, para o religioso Nicodemos, Jesus disse que a religião não bastava para lhe dar sentido existencial. Quando ele diz lá em João 3,3, Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. No versículo 10 ele diz: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para você: olhe, você é mestre, você conhece a lei, mas eu quero lhe dizer, se você não nascer de novo, se não for uma intervenção de Deus, se não for algo do céu na sua vida, a religião, a religiosidade, nada vai te adiantar. A religião não vai preencher. Não é o fato de eu frequentar um culto, uma missa ou qualquer outra coisa que vai preencher o meu interior. Eu preciso de um encontro real e pessoal com Deus. Amém? Somente uma experiência pessoal com Deus pode dar rumo e norte para a nossa vida, preencher a nossa necessidade de propósito. E é exatamente o que uma pessoa deprimida precisa. Porque a pessoa deprimida, ela não vê propósito na vida. Por isso que ela tem a ideação suicida. Porque chega um momento em que ela diz: qual é o propósito de tudo isso? Qual o sentido da vida? Por que eu preciso ficar lutando? Para que eu tenho que permanecer vivo? E é exatamente a falta de propósito que o Senhor vai preencher na nossa vida. Então, em primeiro lugar, você precisa se saciar de Deus. Amém? A nossa carência de Deus, irmãos, quando ela não é suprida, eu quero lhe dizer que ela deixa a nossa vida sem sentido. E o autor de Eclesiastes, ele chama isso, sabe de quê? De correr atrás do vento. Quando ele diz lá em Eclesiastes 1,13, dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Ele começou a observar a vida e ver as coisas, e procurar sentido nas coisas do dia a dia. E ele diz no versículo 14, sabe o que foi a conclusão que eu cheguei? Vi todas essas obras que se fazem debaixo do sol, e vi que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Eu quero lhe dizer, prazer, dinheiro, religião, nada disso vai te preencher. Somente você será saciado quando o Senhor encher você, e você nascer de novo, e tiver da água da vida, e você vai ter uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Então, primeira estratégia, pastor, que eu preciso para poder enfrentar a tristeza e a depressão, saciar-me em Deus. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados se perdeu no deserto. Depois de horas caminhando sob o sol escaldante, eles ficaram sem água. A boca secava, a língua grudava no céu da boca e a visão começou a turvar. Um deles desabou no chão e disse: eu daria tudo o que tenho, até a última moeda, por um copo de água fresca. Sabe o que foi que aquele soldado entendeu? Que existem momentos na vida, irmãos, que nada faz sentido, nada do que a gente tem pode nos socorrer. No deserto, com sede, não adiantava dinheiro no banco, não adiantava carro novo, não adiantava posição. No deserto, diante da sede extrema, a única coisa que pode nos ajudar é água. Simples, água, aquele que a gente tem aqui e que a gente desperdiça, ou joga fora, ou abre a torneira e deixa lá. Água, coisa simples, porque existem necessidades dentro de nós que outras coisas não poderão suprir. Assim também, a nossa alma no deserto da vida não adianta riqueza, não adianta prazer, não adianta conquista. Só o Senhor, só a água viva do Senhor é capaz de realmente suprir a nossa vida. Amém? Segundo, qual a segunda estratégia que eu preciso ter ao lidar com a tristeza e a depressão? Não se envergonhar do problema tentando esconder seus sentimentos. Versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Dois detalhes me chamam a atenção aqui nesse versículo. Primeiro, que o salmista ele não reprimiu a sua dor, ele não escondeu a sua dor, ao contrário, ele externalizou a sua dor. Ele externalizou como? Por meio de lágrimas. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento diário. Se você está passando por uma tristeza, por uma depressão, não tenha vergonha, externalize, busque ajuda, como foi dito aqui. Não se esconda atrás de um sentimento: o que é que vão pensar de mim, o que é que vão dizer que é falta de fé, as pessoas me veem como uma pessoa importante na igreja, eu tenho um cargo, eu tenho uma posição. Já pensou se eu demonstro fragilidade? Deixa eu lhe dizer, não tenha medo, não tenha vergonha de externalizar a sua dor. É melhor você externalizar e buscar ajuda. Amém? Agora você precisa também entender que nem todo mundo vai ser solidário com a sua dor. Porque alguns diziam para o salmista: e o seu Deus onde está? Em outras palavras, onde está a tua fé? Nem todo mundo vai ser solidário com a sua dor, mas isso não deve impedir que você busque ajuda. Isso não deve impedir que você mostre a sua fragilidade. Pior é você ficar com um problema querendo mostrar algo bonito, a parede aqui toda envernizada, o tapete bonito e o sangue escorrendo por baixo do tapete. Busque ajuda, não tenha vergonha de externalizar os seus sentimentos ou de mostrar fraqueza. Amém? O salmista não reprimiu a sua dor, mas ele buscou ao Senhor. Interessante que quando Ana queria ter um filho, que o Senhor deu, que foi Samuel, Ana ela chegou no templo e a Bíblia diz que ela chorava diante do Senhor. E o próprio sacerdote, que era alguém para se solidarizar com ela, acusou de estar embriagada. Então você precisa entender o seguinte: igreja é um local de cura, é uma comunidade terapêutica, e você precisa buscar ajuda. Ainda que alguns lhe julguem, ainda que alguns achem que você não tem fé: ah, pastor, eu não vou participar ali do CR não, porque eu não quero me expor. Lá no CR eu vou ter que me expor. Meu querido, a Bíblia Sagrada nos diz que quando nós verbalizamos, quando nós confessamos, nós somos curados. Amém? Você não é curado é quando você engole o choro, é quando você
internaliza e você não busca ajuda, mas quando você busca, e isso não é feio, você precisa fazê-lo. Amém? Terceira estratégia. Não permita que a dor do presente apague as boas lembranças do passado. Às vezes, nós temos a tendência de olhar para o nosso problema, a nossa situação atual e achar que a vida não vale a pena. E nós nos esquecemos de tudo de bom que a nossa vida já passou, pelo qual nós já passamos, as coisas boas que a gente tem. A gente só se lembra das coisas ruins do momento. Então não permita que a dor do presente apague as boas lembranças do passado. Olhe no versículo 4 comigo, ele diz: lembro-me destas coisas. Que coisas é essa que o salmista vai dizer? E ele diz: de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Sabe o que foi que fortaleceu o salmista a continuar aqui? Foi ele se lembrar dos tempos de alegria vividos na presença de Deus. Teve um tempo em que você se alegrou no Senhor. Teve um tempo em que você tinha prazer nas coisas de Deus. Teve um tempo em que vir para a casa de Deus era um prazer, estar na presença do Senhor era bom. E aí agora, porque você está deprimido, e agora porque você está triste, você está passando por uma situação, e aí você se fecha e acha que a sua vida não vale a pena. Ei, não esqueças das coisas boas do seu passado por conta da sua dor no presente. Amém? Você está entendendo? Porque senão você vai começar a pensar que a vida não vale a pena. Mas a sua vida, ela precisa ser vista não apenas como um retrato. O retrato, ele, como o próprio nome está dizendo, ele retrata o momento. Mas a nossa vida não é um momento estanque, não é uma situação única. A nossa vida é uma história. E dentro dessa história aconteceram coisas ruins, difíceis, mas muitas coisas boas. E nós precisamos entender isso. E não simplesmente achar que o nosso problema atual inviabiliza ou invalida, na verdade, tudo aquilo de bom que a gente já viveu. Por isso que a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Traga à sua memória as coisas boas que você já viveu, especialmente na presença de Deus. E quando você ia à casa de Deus, você guiava outros, inclusive, para uma festa de alegria, louvor, uma multidão em festa. Então, não deixe que a memória, que as coisas do presente ruins invalidem as coisas boas do passado. A memória da presença de Deus, ela é uma âncora para nós em tempos de desânimo. Em tempos de trevas, alguém já disse, ou seja, em tempos de dificuldade, não esqueça do que Deus lhe disse em tempos de luz, no tempo da bonança. Às vezes a gente tem essa tendência de, no tempo da dificuldade, esquecer tudo aquilo de bom que Deus já nos deu, todas as promessas de Deus, todo aquele que a gente já viveu na presença de Deus por causa de um momento específico. Ei, não deixe que isso roube de você a sua alegria, o seu ânimo. Mas lembre-se, olhe o conjunto da obra. Amém? Olhe o conjunto da obra. Se você assistir um filme e se você pegar apenas o momento do filme, aquele momento do desastre, aquele momento da situação difícil, aí você diz: não quero ver esse filme não, porque esse filme é muito depressivo. Mas se você assistir o filme, muitas vezes você vai ver uma história de superação. Aquilo ali foi só o gatilho para poder a sua vida mudar, a vida do personagem. Então veja o momento presente como esse momento de você ser catapultado, de você ser alçado, de você ser colocado a uma situação nova que Deus tem para a sua vida. Amém? Nós devemos celebrar. Israel celebrava. Por que Deus, quando tirou Israel do Egito, instituiu festas? Uma das festas foi a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa. A Páscoa para o judeu é chamada de o elemento fundante da nação de Israel, ou seja, é o elemento que deu origem. Por quê? Porque a celebração da Páscoa para o povo judeu era a celebração do momento em que eles saíram da escravidão do Egito
para ir para a terra prometida para viver os propósitos de Deus. E Deus disse, olha, vocês vão celebrar a Páscoa de forma constante e perene enquanto vocês tiverem existência quanto nação. E o povo celebrava a Páscoa, mesmo em momentos bons, em momentos difíceis, celebrava a Páscoa. Sabe por quê? Porque a Páscoa lembrava a eles de que eles não podiam esquecer tudo aquilo de bom que Deus já fez por eles no passado, mesmo que estivessem enfrentando dificuldade no momento. Diga para a pessoa aí que está do seu lado assim, não esqueça o que Deus já fez no passado. Amém? Não esqueça. Não deixe que as dores do presente apaguem da sua memória tudo aquilo que Deus já fez no seu passado. Quarta estratégia para a gente poder enfrentar a tristeza e até a depressão. Reaja mantendo acesa a chama da esperança. Amém? No versículo 5 ele diz assim, ó, por que você está abatido, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista não deu ouvidos à sua alma desanimada. Por quê? Porque ele reagiu e ele próprio falou com ela. O espírito dele falou para a alma, porque a nossa alma são a nossa vontade, emoções. E aí, muitas vezes, as nossas emoções, elas estão numa espécie de tobogã. Tem momentos em que elas estão lá em cima, quando acontece algo bom, e momentos que elas estão lá embaixo, quando acontece algo ruim. Então, as emoções, elas são voláteis, por isso que nós não podemos basear a nossa vida nas nossas emoções. E aí, ele viu aquele momento difícil que ele estava passando, a alma dele se abatendo, aí ele disse, epa, peraí, vamos dar uma pausa aqui. Ei, minha alma, presta atenção no serviço. Já ouviram essa expressão? Presta atenção no serviço aí. Por que você está abatido? Por que você está se perturbando? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Então, reaja, fale para a sua própria alma, pregue para si mesmo. Amém? Pregue para si mesmo. Ele pregou para si mesmo, mesmo quando a sua fé parecia frágil. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Romanos 4, 18 a 21, que Abraão creu contra a própria esperança, segurando-se na promessa de Deus. Deus havia prometido para Abraão que ele teria uma grande descendência, e o tempo passou e nada dessa descendência chegar. Abraão quis dar um jeitinho, quis dar uma ajuda, não deu certo. E do tempo da promessa de Deus até o tempo em que ela se cumpriu, passaram-se 25 anos. E você acha que Abraão não se entristeceu, não teve desânimo nesse tempo? Claro que teve. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que ele creu contra a esperança. O pessoal diz o quê? A esperança é a última que morre. A esperança já tinha morrido. E Abraão disse, ela pode morrer, mas eu vou continuar crendo em Deus. Quando tudo dá errado, quando tudo não tem, ainda eu esperarei em Deus, pois ainda o louvarei. Então, reaja, não se deixe abater, não se deixe dominar pela dor e se paralisar pelo seu problema. Busque ajuda, busque a Deus, use a rede de apoio, use todas as ferramentas que Deus colocar ao seu dispor, porque o Senhor vai te tirar dessa. Amém? Você vai passar, você vai superar. Se você confiar em Deus, fizer a sua parte, buscar usar as ferramentas que Ele coloca nas suas mãos, você vai passar por os momentos difíceis da vida e vai superá-los. Como um atleta que repete para si mesmo, numa competição, ele vai lá e diz, eu vou ganhar, vai dar certo. Não é o poder da autoajuda ou da confissão positiva, de ficar olhando no espelho, chegar de frente do espelho e ficar olhando para o espelho. Ó, espelho, espelho meu, existe alguém mais deprimido do que eu? Não, não é isso. Não é você ficar olhando para o espelho ou então dizer, vai lá, vai nessa tua força, você consegue, você é bonito. Ok, você pode ser bonito, não tem problema. Mas isso não vence depressão. O que vence depressão, o que vence tristeza é a confiança, a esperança em Deus e buscar a ajuda disponível para você. Amém? Então pregue para si mesmo, não seja refém dos seus sentimentos, proclame a verdade do Evangelho para você mesmo. Quando você se sentir triste, abatido, desanimado, você vai se lembrar o seguinte, Cristo morreu por mim e Deus não me abandonou.
Amém? Lembre-se disso. Cristo morreu por você e Deus não te abandonou. Quinto, compreenda que Deus não está alheio, mas que Ele governa cada situação. No versículo 7 ele diz: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas ondas ou das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Essa ondas e vagas aqui é problema. A ideia é problema. Você já tomou banho de mar? Quem aqui já tomou banho de mar? Você já tomou um banho de mar no dia que o mar está agitado? Como é? Você entra, lá vem uma onda. Aí você disse, se eu não olhar, ela vai me quebrar todinha. Aí você mergulha. Quando você está saindo aqui, já vem a outra. E fica uma atrás da outra e você diz, rapaz, esse negócio está dando certo não. Acabar morrendo afogado, porque mal eu colocar a cabeça fora, eu já tenho que mergulhar de novo. Então essa é a ideia, ondas vindo sobre você, parece que os problemas se amontou, parece que os problemas não param, você resolve um, aparece outro, é igual casa com goteira. O pastor Edivan sabe muito bem o que é isso. É igual um teto com goteira, ou você faz uma geral, ou você vai ficar tapando buraco o tempo todo. E aí, os problemas vêm e parece que a gente perdeu o controle. E o salmista, ele olha e os problemas, e ele não vê os problemas simplesmente como algo aleatório, fruto do acaso. Mas ele entende que aquilo tudo é permitido pelo próprio Deus. Deus está no governo da sua vida. Amém? Deus não perdeu o controle. E Deus não está alheio à tua situação. Ele não está de braço cruzado e diz, agora é com você. Não. Ele disse, Senhor, as tuas ondas passaram sobre mim. Jonas, quando Deus mandou Jonas para ir pregar para os ninivitas e Jonas não foi, a Bíblia Sagrada diz que Deus mandou um peixe e engoliu Jonas. E lá no capítulo 2, no versículo 3, quando Jonas estava lá, naquela situação, ele disse o seguinte, as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Jonas entendeu que aquilo que ele estava passando foi permitido pelo próprio Deus para cumprir um propósito na vida dele. Deixa eu lhe dizer, Deus tem propósito na sua vida. Amém? Deixa eu frustrar você um pouco. Alguém, talvez, quando pregou o evangelho para você, disse assim, Deus tem um plano para a tua vida. Deus não tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito. E para realizar esse propósito, Ele vai fazer quantos planos sejam necessários para cumprir o propósito dele. Se você, por algum momento, pisar na bola, estragar, pensar que estragou a vontade de Deus para a sua vida, pastor, pisei na bola, eu fiz algo que nunca deveria ter feito, meu irmão, o propósito de Deus vai continuar sendo o mesmo para a sua vida, porque Deus não está alheio à tua situação. Deus não está indiferente. As ondas vêm, elas vêm sobre nós, mas o Senhor continua no controle do mar, porque Ele criou o mar e Ele controla o tempo e as estações. Amém? Às vezes uma cirurgia dolorosa é necessária na nossa vida, para salvar a nossa vida. E Deus às vezes permite que as dores moldem a nossa fé, porque Deus está mais comprometido em formar o nosso caráter do que nos dá conforto. Às vezes Ele vai tirar o conforto para formar o caráter. E nesse tirar o conforto, vem as dores, vem as ondas e vem as vagas que passam sobre nós. Porque Deus está formando o caráter. Então Deus não perdeu o governo dele. Ele não está alheio. Ele sabe tudo que se passa com a tua vida. Amém? Depressão pode até parecer um caos, mas nada escapa ao controle de Deus, porque Paulo diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E por fim, amém, obrigado. Decida pela fé adorar a Deus mesmo antes de ver a solução. Eu vou repetir. Decida pela fé
adorar a Deus, mesmo antes de ver a solução do seu problema. No versículo 11 ele diz, novamente, porque te perturbas, porque estás abatida minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio, meu Deus. O salmista, ele termina o salmo aqui, irmãos, e ele não terminou falando da vitória plena, dizendo que já superei, que já resolvi, que ficou para trás, a depressão passou, o problema ficou para trás. Não, ele ainda está na situação. Ele ainda está no problema, mas ele diz o seguinte: eu ainda louvarei a Deus. Eu ainda vou cantar o hino da vitória, como a gente costuma dizer. Não tem aquele cântico? Cantar o hino da vitória? Você ainda vai cantar o hino da vitória. Então não deixe de adorar a Deus, não deixe de crer em Deus, não deixe de exercitar a sua fé, não desista no meio do caminho. O pastor, ele começou aqui no culto, não sei se você prestou atenção, na oração inicial, ele disse: não deixe, Senhor, que desista, não deixe que pare no meio do caminho, não pare no meio do caminho, adore a Deus. Você ainda vai louvar o Senhor. Louvar, irmãos, em meio à luta, é uma arma espiritual que nós temos. Então vamos usá-la. O que foi que o salmista disse lá no Salmo 134? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ele não diz assim, o louvor estará nos meus lábios quando tudo estiver bem. O louvor, eu vou louvar o Senhor nos momentos bons. Ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Você está enfrentando a luta, você está enfrentando a tristeza, a dor, até mesmo a depressão. Não pense em morte, não pense em suicídio, pense em adorar a Deus. Tire tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável. Se é algo de boa fama, nisso pensai, a Bíblia diz. Então jogue fora qualquer pensamento de morte, porque ele não foi colocado por Deus. A palavra de Deus para você é o sim e o amém. Eu estou contigo. Não temas, sou contigo. Lembra da campanha? Não temas, sou contigo. Continue adorando a Deus, continue louvando, continue buscando, continue crendo, continue adorando. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, não estavam numa situação confortável, mas a Bíblia Sagrada diz que eles louvaram a Deus, mesmo estando na prisão de Filipos. Não deixe para adorar a Deus, não deixe para louvar a Deus quando tudo estiver bem. Sabe por quê? Você nunca vai ter as condições ideais de pressão e temperatura nesse mundo. Você vive num mundo caído. E no mundo caído, coisas ruins acontecem. Então não espere para adorar a Deus, para ter esperança, para desejar viver, para continuar a vida, quando tudo estiver resolvido. Porque esse mundo, como disse Warren Wiersbe, ele disse assim: esse mundo é um campo de batalha, não é um parque de diversões. O problema é que às vezes as pessoas acham que o mundo é um parque de diversões porque foi pregado para elas um evangelho falsificado. Tudo vai se resolver, você não vai mais ter problema. Ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e não desânimo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus está com você, Deus olha para a tua vida, o Senhor tem governo sobre a situação. Louve, pregue para a sua alma, se levante, fique de pé na presença do Senhor nesse momento. Portanto, o Salmo 42 me ensina a reconhecer a minha necessidade de refugiar-me em Deus. O Salmo 42 me ensina que eu não posso me envergonhar da situação que eu estou enfrentando, mas externá-la, buscar ajuda e fazer dessa situação motivo de oração. O Salmo 42 me ensina a pregar esperança para mim mesmo, me ensina a reconhecer a soberania de Deus sobre toda a minha vida, me ensina a relembrar as coisas boas do passado ao invés de focar na dor do presente. E o Salmo 42, por fim, me ensina a decidir louvar a Deus, ainda quando eu estou no meio do furacão, no meio do problema. Amém?
Então você vai agora fazer um exercíciozinho comigo. Você vai dizer para a sua alma, você vai dizer assim para a sua alma. Feche seus olhos aí e diga assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei. É isso que você tem que dizer no momento de dor. Espere em Deus.